A trama de Quem Ama Cuida prepara uma mudança decisiva na trajetória de Adriana dentro da prisão. Até então retratada como uma detenta fragilizada, a fisioterapeuta começa a reagir após sobreviver a um atentado dentro da própria cela, um episódio que altera sua posição na história e marca o início de uma fase mais estratégica e menos passiva. Tudo acontece quando Pilar, decidida a atingir a cunhada, utiliza Zeni para executar o plano. A detenta invade a cela, agride Adriana brutalmente e ainda rouba a pulseira que ela guardava como uma lembrança de Carlos. Após o ataque, a fisioterapeuta precisa de atendimento médico urgente. Uma vez descoberta a autoria do crime, Zeni acaba transferida para outra unidade, o que altera a dinâmica entre as presas e elimina uma das maiores ameaças imediatas contra Adriana. Nesse cenário, Nancy assume um papel central. Respeitada pelas outras detentas, ela acolhe Adriana em seu momento mais vulnerável e torna-se sua principal aliada. Esse apoio é fundamental para a mudança de postura da protagonista, que começa a reconstruir seu espaço no presídio e deixa de ser vista apenas como uma vítima. A virada de Adriana se consolida quando ela passa a trabalhar no ambulatório da penitenciária, conquistando o respeito das demais presas e revelando a Nancy o seu desejo de buscar reparação por tudo que sofreu. Na sequência, a novela avança 6 anos no tempo, mostrando a personagem prestes a conquistar a liberdade condicional e iniciando uma nova etapa em sua vida. É impressionante como a teledramaturgia consegue, em momentos de virada como esse que acabamos de ver em Quem Ama Cuida, tocar em pontos tão viscerais da condição humana, não é mesmo? Quando a gente para analisar a trajetória da Adriana, que começa como essa figura quase etérea, uma fisioterapeuta cuja vida foi desmantelada e jogada dentro de um presídio, é impossível não traçar paralelos com a própria construção de carreira das atrizes que dão vida a essas personagens tão complexas. Estamos falando aqui de um arquétipo clássico da dramaturgia, a mulher que precisa ser destruída pelo sistema para das cinzas, encontrar uma força que ela nem sabia que possuía. A Adriana não é apenas uma vítima de um roteiro, ela é o espelho de uma narrativa de sobrevivência que a gente vê acontecer dentro e fora das telas. Olhando para o histórico de personagens desse tipo, a gente percebe que o público sempre se conecta com essa transição. A fase de fragilidade, aquela Adriana que entra na cela sem entender o peso das paredes que a cercam, é um exercício de vulnerabilidade que exige um controle cênico absoluto. O atentado sofrido que serve como gatilho para essa mudança drástica, é o divisor de águas que transforma a passividade em estratégia. E vamos ser sinceros, a entrada de uma figura como a Nancy, que atua como uma mentora nesse submundo carcerário, traz uma camada de humanidade que é o que realmente prende a gente na frente da TV. A parceria entre essas duas não é apenas uma união de conveniência, é uma aliança de sobrevivência que redefine o jogo de poder dentro daquela unidade prisional. Quando a história nos apresenta esse salto de 6 anos, é como se a própria novela estivesse pedindo licença ao público para dizer que o sofrimento, por mais atroz que seja, acaba moldando uma nova identidade. E essa transição para o trabalho no ambulatório, onde Adriana deixa de ser a detenta que sofre e passa a ser a profissional que cuida, é uma sacada de mestre do roteiro. Ela retoma sua essência, aquela fisioterapeuta que existia antes de todo o caos, mas agora com uma casca muito mais grossa e uma visão de mundo, digamos, pragmática. Eu, particularmente, acho que essa é a fase mais interessante de qualquer protagonista. É o momento em que o público para de ter pena e passa a ter torcida. A pena é um sentimento que distancia, mas a torcida, essa é o que mantém a audiência fiel. Se a gente olhar para o cenário da ficção brasileira recente, percebemos que o público não quer mais ver a mocinha sofredora que aceita o destino com resignação. O espectador de 2025 é muito mais crítico. Ele quer ver estratégia, ele quer ver a reação ao golpe. Quando a Zeni entra em cena como esse instrumento da crueldade da Pilar, a gente sente o ódio, sente a injustiça, mas a saída dela para outra unidade não é apenas um alívio narrativo, é o espaço que a Adriana precisava para respirar e crescer. Essa movimentação toda, o roubo da pulseira do Carlos, que é um símbolo claro de um passado que ela precisa superar para conseguir a liberdade, mostra que a autora está conduzindo essa história para um lugar de superação, não de vingança pura e simples. A vingança, na verdade, é um prato que a Adriana parece estar servindo frio, através da sua própria evolução e conquista de respeito dentro do sistema.
Fazendo uma correlação com o que a gente observa no mercado artístico, muitas vezes a trajetória de um grande ator ou atriz segue essa mesma curva. O começo difícil, os papéis que exigem uma entrega emocional devastadora, as polêmicas que cercam a carreira, e todo mundo que acompanha a televisão sabe que o meio artístico é um caldeirão de egos e disputas, e finalmente o momento da maturidade. A Adriana, dentro da ficção, está passando exatamente por isso. Ela está saindo da fase da atriz iniciante que apanha da vida para a estrela consagrada que dita as regras. A ida para o ambulatório é a grande prova disso. Ela não está ali apenas para cumprir pena, ela está ali para curar, e ao curar as outras, ela acaba curando a si mesma. Eu tenho para mim que a televisão brasileira atravessa um momento em que as histórias precisam ser mais cruas, mais reais. Não cabe mais aquele drama que se arrasta por meses sem que a personagem principal tome uma atitude. A Adriana, ao sobreviver ao ataque e se tornar uma peça estratégica no tabuleiro da penitenciária, mostra que o roteiro entendeu o recado do público. A mudança de 6 anos é um recurso corajoso, porque ele pula o que seria o miolo da jornada para focar no resultado final, na mulher que sai da prisão pronta para enfrentar o que restou da sua vida lá fora. É uma aposta alta porque a gente perde o processo detalhado dessa transformação, mas ganha em agilidade e em impacto. No fundo, o que essa história de quem ama cuida nos ensina, e é o que eu sempre bato na tecla aqui, é que as circunstâncias podem até definir onde você começa, mas é a sua resiliência que define onde você chega. A Adriana poderia ter sido engolida pela Zene, poderia ter sucumbido à manipulação da Pilar, mas ela escolheu o caminho do conhecimento, do trabalho e da aliança certa com a Nancy. E convenhamos, ter alguém em quem confiar num ambiente onde a traição é a moeda corrente é um privilégio de poucos. Ver essa evolução é, para quem assiste, quase um exercício de autoajuda indireto. A gente se coloca no lugar dela e se pergunta, no meu ambiente de trabalho, na minha vida pessoal, quem são as minhas aliadas? Onde eu estou me permitindo ser vítima e onde eu preciso assumir o controle? É por isso que essa reviravolta é tão potente. Não é só sobre um drama prisional, é sobre a reconstrução de um ser humano. Quando 6 anos passam e ela está prestes a conquistar a liberdade, a gente não vê apenas uma personagem que vai sair pelo portão principal. A gente vê uma mulher que teve que ser lapidada a ferro e fogo para entender o seu valor. Na minha visão, essa é a essência do que torna uma novela inesquecível. Não são os cenários luxuosos ou os figurinos caros, mas essa capacidade de mostrar o crescimento interno, a virada de chave. O momento em que a personagem olha no espelho da cela e pela primeira vez em muito tempo, reconhece quem ela é. Eu estou particularmente ansioso para ver como essa liberdade vai ser exercida, porque o desafio não termina quando se ganha a condicional, pelo contrário, é aí que o mundo real cobra a fatura. A Adriana que sai da prisão não é a mesma fisioterapeuta que entrou. Ela carrega as cicatrizes do ataque, a memória do que perdeu e, principalmente, a lição de que o cuidado, que antes era a sua profissão, agora se tornou sua maior arma de sobrevivência. É uma história de redenção que, se for bem conduzida até o final, tem tudo para ficar marcada como um dos grandes momentos dessa temporada de novelas. O cenário geral da nossa dramaturgia ganha muito quando a gente tem protagonistas que, apesar de tudo, não perdem a sua essência. E é exatamente isso que a Adriana está fazendo. Ela está provando que, mesmo sendo tratada como um número, a sua humanidade é inegociável. É um alento ver uma personagem que, mesmo tendo sido levada ao limite da sobrevivência, encontra força não na destruição do outro, mas na construção de si mesma. E é nesse ponto, meus amigos, que a gente percebe a genialidade do roteiro e a força que a nossa ficção ainda tem para nos fazer refletir sobre as nossas próprias prisões, sejam elas de concreto ou de sentimentos. A trajetória da Adriana é, no fim das contas, a trajetória de qualquer um de nós que precisa se reinventar depois de um golpe duro da vida, e talvez seja exatamente por isso que a gente não consegue parar de assistir.